Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Prática aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos fungos, né, e falar um pouco a respeito do isolamento, né, e de dois filos principais dentro, né, desse grupo tão importante que são os fungos. Os fungos eles são organismos heterotróficos, né, de crescimento filamentoso ou unicelular, que armazenam glicogênio, também armazenam lipídio e que tem uma parede celular, né, e na maioria das vezes constituída por quitina. Na maioria das vezes não, né, constituída de quitina. Eles são organismos saprofíticos, né, eles são decompositores e eles têm uma importância tão grande que eles interferem diretamente no fluxo global de gás carbônico. Existem estimativas que indicam que se os fungos pararem de, né, realizar a decomposição da matéria orgânica, que faltaria gás carbônico na atmosfera em pouquíssimo tempo. Então, os fungos apresentam um papel importante na dinâmica, né, dos ecossistemas terrestres e, além disso, interferem diretamente na saúde e no bem-estar do ser humano, principalmente porque, né, além da sua característica de algumas espécies fúngicas causarem doença, ele tem uma importância muito grande para a agricultura, né? Ele afeta, a presença dos fungos afeta diretamente os cultivos, afeta diretamente a qualidade, né, dos frutos obtidos, afeta diretamente o tempo de armazenamento, né, e por isso eles são muito importantes, né? E os principais grupos, né, os principais filos dentro desse grupo são os filos Ascomicota e Basidiomycota, que nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe nessa aula, né, de maneira superficial, mas, né, um primeiro contato com esses organismos, né, que são tão importantes. A gente identifica apenas os cogumelos como fungos, mas é um grupo extremamente diverso, é um grupo extremamente presente no nosso dia a dia. Por vezes a gente está, né, topando com eles e nem sabe que a gente está falando de fungo. Então o objetivo dessa aula é bem claro, né, bem direto, que é conhecer as principais estruturas dos filoasco e Basidiomycota e aprender a fazer o isolamento de fungo, né? De repente você tem um fungo que quer isolar para identificação, para estudo, para poder desenvolver novas tecnologias. Como é que você faz o isolamento de fungo, né? Então, nós vamos aprender a utilizar como base o isolamento de um fungo fitopatogênico, mas poderia ser qualquer outro tipo de fungo, né? O isolamento ele sempre vai seguir a mesma direção. Então, para isso a gente vai precisar, né, de materiais vegetais contendo fungos, né? Bolores, bolores diversos, né? Fermento de padeiro e basidiocarpos ou cogumelos, né? A gente vai precisar também de placa de meio de cultura com meio específico para fungo, que é o meio BDA, acrescido do antibiótico que inibe o crescimento de bactérias. Nós vamos precisar de placa de Petri, de lâmina, de lamínula, de bisturi, de estufa e de bico de bunça. Vamos começar então, né, já que nós estamos falando da prática, vamos falar um pouco do isolamento de fungos, né? E peguei como exemplo aqui para falar do isolamento folhas que foram infectadas por fungos, né, por doenças que a gente não sabe qual fungo que infectou essas folhas. Né? Poderia ser um pedaço de cogumelo, poderia ser, né, um material vegetal em decomposição, poderia ser um mofo que apareceu num pão ou em um outro tipo de alimento, né, em que a gente pegaria esse material, né, a gente fez o corte aqui desse material com o bisturi, né, com todo cuidado, com toda a limpeza. Depois desse corte, a gente deve submeter esses cortes aí a tratamento com álcool e com hipoclorito. Normalmente a gente faz isso utilizando, né, pinça esterilizada e também recipientes esterilizados e também papel higiênico esterilizado, né, para poder fazer inicialmente o tratamento com álcool e hipoclorito. A gente costuma usar, né, álcool e hipoclorito e depois lavar com água, né, por pouco tempo, né, por 1 a 5 minutos, por 30 segundos a poucos minutos aí de tratamento com álcool, depois no máximo 1 minuto, 2 com hipoclorito, e depois você faz a lavagem com água, né? Depois da lavagem com água, a gente pode eventualmente secar esse material com papel higiênico que foi previamente esterilizado. Feito isso,
né, a gente transfere esse material para o meio BDA contendo o antibiótico e incuba a temperatura de crescimento. É bem, né, vai acontecer rapidamente da gente obter o crescimento dos fungos, né, e a partir daí é só fazer a repicagem desse material que cresceu de uma placa de Petri para outra e a gente vai ter, né, uma manutenção dessa cultura de fungos. Então a gente percebe que o isolamento de fungos é extremamente fácil, né? Se você tem a estrutura fúngica direta, se você vai pegar um pedaço de fungo diretamente, né, um esporo de fungo, aí existem outras metodologias. Mas se você for pegar um material que apresenta o fungo no seu interior, é extremamente importante você fazer a esterilização externa, né? Ou uma sanitização desse material, né? E até para poder retirar e fazer com que somente o fungo que está dentro da planta, por exemplo, cresça, né? Então a gente fez o exemplo aqui de uma planta atacada, né, de uma folha atacada por um fungo fitopatogênico. Poderia ser, né, de um pedaço de madeira que está sendo decomposto por um fungo e você tem interesse de estudar esse fungo. É muito importante você fazer essa esterilização superficial para evitar a contaminação com outros fungos que não são aqueles que você está procurando. Mas a dinâmica ela é sempre semelhante a essa, né? Então a gente viu aí um passo a passo muito simples para poder fazer o isolamento de fungos, né? Bom, tendo feito, a gente falou dessa questão do isolamento porque é uma questão microbiológica importante, mas tendo feito o isolamento, o próximo passo é tratar da identificação. Nós vamos falar dos dois principais filos aqui que a gente tem, que é o filo Ascomycota e Basidiomycota. O filo Ascomycota, ele é um filo muito importante, existem muitas espécies de nosso interesse que pertencem a esse filo, né? E o ciclo de vida desse fungo, né, a gente vai trabalhar mais detalhadamente na aula teórica, mas é um ciclo de vida que envolve, né, uma etapa sexual, né, que é justamente quando acontece a plasmogamia. A plasmogamia nada mais é do que dois micélios sexualmente compatíveis se juntarem, né, para poder acontecer posteriormente a cariogamia. A gente lembra que as etapas de reprodução sexuada elas são definidas pelo evento da meiose. Então, se ocorreu cariogamia e meiose, é reprodução sexuada. E nos fungos ascomicetos, normalmente a meiose ela vai acontecer dentro de um saco mesmo, dentro de uma estrutura que vai compreender todas as células que foram submetidas ao processo de meiose. Né? E esses sacos eles podem estar organizados em diferentes formas de ascocarpos, né, que nós vamos estudar aqui. O interessante do ascomicota é que eles têm um processo, né, de reprodução assexual que normalmente envolve a produção de um conidióforo muito característico e da produção e dispersão de diversos esporos, né, e esses esporos posteriormente vão crescer e eventualmente vão encontrar os esporos, né, ou o micélio de, de fungos geneticamente compatíveis. Então, esse é mais ou menos o ciclo de vida dos Ascomycota, né? Quando a gente olha mais diretamente para as estruturas assexuadas, nós vamos ver que os fungos, quando a gente fala que os fungos são filamentosos, existem as leveduras, né, que são fungos unicelulares, como por exemplo o fermento padeiro, que nós já vimos aqui na nossa disciplina mais cedo, né, em outras aulas. E hoje nós vamos falar da forma mais comum de fungo, que é a forma dos fungos filamentosos. Né? Quando a gente olha no microscópio os filamentos, né, ou as hifas, né, a gente fala hifa, a gente vai enxergar alguma coisa desse sentido. Você vê um aumento de 1000 vezes com as hifas dos fungos, que são os diversos filamentos que compõem esse organismo. Que a gente está vendo as hifas, e que são essas estruturas alongadas e eventualmente separadas por barreiras que a gente chama de septo. Né? E também nessa foto nós estamos vendo algumas estruturas redondas com uma coloração às vezes um pouco mais escura, que são os conídeos ou esporos assexuais. Nessa foto aqui nós também estamos vendo um conjunto de hifas, um emaranhado de hifas, né, o que é muito comum de ser observado quando a gente busca fungo. Então, esse é
o corpo dos fungos, né? Esse é, na verdade, a principal forma de crescimento dos fungos. Né? Na reprodução sexuada, assexuada, a gente tem a formação de conídeos. Né? Os conídeos são os esporos assexuados. E os esporos assexuados eles vão ser produzidos em conidióforos. O conidióforo é a estrutura onde o esporo onde o conídeo, né, é produzido. E aí nós vamos ter diferentes formas. Né? O aspergillus, por exemplo, ele possui um conidióforo que apresenta como característica uma vesícula central bastante grande que dá suporte às fiálides, e as fiálides são as células onde vão ser produzidos os conídeos. Então esse foi o aspergillus. No caso do penicillium, que a gente já escutou falar em outros momentos, né? O aspergillus foi justamente o gênero que deu origem ao antibiótico, da penicilina. Ele tem um conidióforo um pouco diferente. Ao invés de ele ter uma vesícula, ele tem uma estrutura chamada métula, e a partir da métula é que são posicionadas as fiálides, e a partir daí são produzidos os conídeos. Então a gente vê aí claramente a diferença dessas duas estruturas. Né? Ao microscópio, quando a gente olha um penicillium, ele é mais ou menos dessa forma. A gente consegue enxergar diretamente a métula, a fiálide e os conídeos. Né? São conidióforos muito característicos. E já para os aspergillus, a gente consegue enxergar essa vesícula central, né? E todas, né, as estruturas que estão envolvidas aqui, né, como a fiálide, né, e os conídeos. A gente consegue enxergar diretamente aqui no penicílio e depois diretamente aqui no aspergillus. Então a gente conseguiu ver as estruturas de reprodução assexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada de ascomicota, a gente fala daquela estrutura em forma de saco que envolve, em que vai haver a meiose, né, em que vai haver as duas divisões celulares, dando origem às 4 células que são próprias da meiose. E essa estrutura, essa etapa, ela vai acontecer normalmente dentro de sacos, que a gente chama de asco, né? Asco em latim é saco, né? Então por isso que a gente chama de ascomicota, porque são os fungos que produzem os esporos sexuais dentro de sacos. Então esse é um asco, né? Um asco nu, em que a gente consegue ver aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esporos que foram formados no interior de um único asco. Né? Então a gente percebe que isso aqui é uma estrutura reprodutiva típica de ascomicota. Esses ascos, né, eles podem estar organizados em ascocarpos, né, como por exemplo o cleistotécio. O cleistotécio é uma estrutura totalmente fechada, mas que possui no seu interior vários ascos com a produção dos esporos sexuais. Nós temos também um outro tipo de ascocarpo, que é o peritécio. Né? O peritécio ele tem o formato de uma pera, e no interior dele várias ascos, né, produzindo os esporos sexuais. Nós temos também o apotécio, que é uma estrutura mais aberta, em que os ascos são produzidos na parte superior dessa estrutura. Então a gente percebe, né, que existe uma grande variedade de estruturas sexuais, e eu fiz questão de mostrar essas estruturas sexuais para que vocês tenham, para que vocês saibam que a base da identificação de muitos ascomicetos depende justamente da identificação da estrutura reprodutiva sexuada. E a depender da estrutura reprodutiva sexuada, do nicho ecológico, do padrão de crescimento em meio de cultura, nós vamos conseguir fazer a identificação desses fungos. Outros tipos de ascocarpos, né, que são, na verdade, corpos de frutificação de fungos ascomicetos, são esses aqui que a gente está mostrando. Né? Nós estamos mostrando aqui o Sarcófia austríaca, que é esse fungo, né, que possui um apotécio bem grande. A gente tem a Morchella esculenta, que ela é também um ascomiceto, né, que produz um corpo de frutificação muito característico. E esse aqui embaixo é o turbomacrosporo, né, o tuber macrosporo. O tuber, na verdade, são as trufas, né? E as trufas, elas são conhecidas como, não as trufas de chocolate, evidentemente, nós estamos falando aqui de fungos conhecidos como trufas. Eles são fungos ectomicorrízicos, eles são fungos que são hipógeos, né? Eles são produzidos debaixo da terra.
e são extremamente apreciados na gastronomia. Né? Não é raro a gente ver relatos de poucas gramas né, dessa trufa custar caríssimo, né? Custar alguns milhares de dólares, alguns milhares de euros, uma trufa bem pequena. É super comum porque é uma iguaria, é um material difícil de ser produzido, altamente apreciado na gastronomia e por isso tem um preço muito alto de comercialização. Então, que no final das contas a trufa é um fungo ascomiceto, né, ectomicorrízico que cresce debaixo da terra. Então é por isso que é comum a gente ver, quando tem relatos desse fungo, né, a gente vê cachorros ou porcos buscando, através do olfato, o local onde a pessoa vai cavar para poder encontrar esses cogumelos, né, esses corpos de frutificação. Então é muito especializado, muito caro, né, e tem tudo a ver aqui com a aula, porque é um ascomiceto esse fungo, o tuber, né, os fungos do gênero tuber. Bom, vamos falar um pouco a respeito agora do gênero, do filo Basidiomycota. Né, o filo Basidiomycota, ele é muito conhecido porque é o filo dos cogumelos tradicionais. Então, é o filo em que está presente, né, o champignon, o cogumelo de Paris, e vários outros cogumelos que são do nosso conhecimento, pleurotus, shiitake, eles fazem parte desse filo Ascomycota. O filo Ascomycota ele é um filo bastante conhecido justamente pela produção dos cogumelos, né, e ele tem como principal característica, né, a presença, a ocorrência, né, da cariogamia e da meiose em estruturas especializadas conhecidas como os cogumelos ou os basidiocarpos. Né? Esse fungo ele tem duas etapas do ciclo de vida. A etapa haploide, onde o fungo ele tem apenas uma célula, um núcleo por célula, mas depois que acontece a fusão dos micélios haploides compatíveis, né, que tem mating type compatível, a gente vai ter um micélio que tem 2 núcleos por célula. E esse micélio com 2 núcleos por célula é o micélio que vai dar origem ao cogumelo, ao basidiocarpo. Nesse cogumelo, essa região aqui do chapeuzinho do cogumelo, né, ele pode ter a presença de lâminas, por exemplo, ou poros, né? E dentro das lâminas ou poros é que nós vamos observar a principal estrutura reprodutiva desse organismo, que é o basídio. Né? O basídio é uma estrutura em forma de clava, que inicialmente ele é dicariótico, ou seja, tem 2 núcleos, mas que posteriormente ocorre a fusão desses núcleos para que ocorra o processo, né, que caracteriza a reprodução sexuada, que é a meiose. Né? Depois de ocorrer a meiose, vai haver a formação dos esporos sexuais, né? E aí a gente tem cada basidiocarpo tem uma característica, alguns produzem 4 basidiósporos por basídio, outros produzem apenas 2, outros produzem 8, então realmente tem uma variabilidade muito grande. Depois são produzidos esporos sexuados, e esses esporos sexuados germinam para dar continuidade ao ciclo de vida. Né? Então, como estrutura sexuada, né, eu escolhi uma estrutura sexuada, poderia ter escolhido várias. Né? Existem várias estruturas importantes, existem várias estruturas especializadas em fungos, mas eu escolhi a IFA, obviamente, né? Ainda mais que a IFA dos fungos basidiomicetos, elas têm a característica de ser uma IFA normal, septada, com um núcleo por célula, a semelhança daquilo que a gente viu lá para os ascomicetos, mas na maior parte do seu ciclo de vida, os fungos basidiomicetos estão na sua forma dicariótica. E o que é dicariótico? O dicariótico é o que a gente está vendo nessa figura. É o fungo com 2 núcleos, né, geneticamente diferentes para cada célula. E esse processo de divisão de manutenção do dicariótico depende, né, do estado dicariótico, depende do processo de divisão celular, que inclui a presença de um grampo de conexão. Né? Que esse grampo de conexão é característico
de Basidiomicetos, como a gente pode ver nessa foto, 2 hifas com um grampo de conexão, né, que é a indicação de que se trata de um fungo Basidiomiceto com micélio dicariótico, ou seja, que já sofreu o cruzamento, né, de mate-types compatíveis. Aqui a gente vê mais fotos do grampo de conexão, que é essa estrutura tão importante para identificar em qual fase de crescimento o fungo está presente. Bom, tendo falado das estruturas assexuadas, né, eu escolhi uma para falar, que é o micélio dicariótico, né, é o micélio que vai estar presente na maioria dos fungos. A gente vai falar também das estruturas sexuadas, né. A estrutura sexuada mais conhecida dos basidiomicetos é justamente o cogumelo. E a gente tem vários tipos de cogumelo presente, né? A gente tem desde os cogumelos que tem o chapéu comum aí, esse cogumelo tradicional, né? A gente olha debaixo de um cogumelo, tem várias lâminas, né? E nessas lâminas é que estão posicionadas todos os basídeos de onde vão ser produzidos os esporos. Mas a gente tem outros cogumelos que são diferentes, né? Que eles produzem os seus esporos dentro das suas estruturas ou dentro, né, de uma estrutura menos organizada como é que chama? Em lâminas, mas que ainda assim produzem dentro do seu corpo de frutificação uma grande quantidade de esporos e de basídeos. Então esse aqui são são alguns casos de cogumelos de fungos basidiomicetos, né? E qual que é a grande diferenciação do fungo basidiomiceto? É a presença do basídio e a presença, né, onde vai ser produzido o basidiósporo. É muito comum, né, no mecanismo de produção dos fungos que os fungos eles tenham esses cogumelos e esses cogumelos são produzidos tempo suficiente para liberação dos basidiósporos. Depois que tem a liberação dos basidiósporos, esse cogumelo ele é rapidamente todo o material que compõe ele é reabsorvido pelo fungo, né, e esse cogumelo acaba sendo decomposto. Mas a gente tem, né, dentro do basídio, a etapa mais importante do ciclo de vida sexual de um fungo, que é justamente a meiose. E a partir da meiose, os núcleos oriundos eles vão migrar para os basidiósporos, né? E o que a gente vai ter? Algo desse tipo. Aqui a gente tem um corte de microscopia de uma lâmina de um basidiósporo e a gente consegue ver nas extremidades os basidiósporos produzidos, né, pelos diferentes basídeos que estão presentes ali. E aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica de varredura mostrando o detalhe desse basídio com os seus 4 basidiósporos, né? Então a gente viu aqui as principais estruturas sexuadas. A principal estrutura sexuada do filo Basidiomycota é o basídio. E o basídio vai ser produzido somente dentro dos corpos de frutificação. Por isso que a gente faz que o cogumelo tem um papel tão importante, né, no ciclo de vida desses organismos. Bom, a gente viu nessa aula que os fungos são organismos com muita importância para a vida humana e em especial para a agricultura, justamente porque eles são responsáveis pela ciclagem de nutrientes, eles são responsáveis, né, por doenças de planta, eles são responsáveis, né, por vários mecanismos de interação benéficas, né, entre plantas e micro-organismos que vão redundar em sustentabilidade para a agricultura, né? E a gente também nessa aula aprendeu a identificar os 2 principais filos, né, desse grupo, que é o filo Ascomycota e o filo Basidiomycota. E finalmente a gente aprendeu, né, a técnica de isolamento de fungos, né, fungos, no caso, fitopatogênicos, né, e após esse isolamento é que vai ser possível a gente fazer a identificação e os estudos com esses organismos. Então a gente espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre fungos, né, e encerramos por aqui esse assunto, né. Encerramos não, porque a gente está sempre aberto para tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. Então a gente fica à disposição de vocês para tudo aquilo que vocês precisarem e nos vemos nas próximas. Um forte abraço a todos aí.